Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Tô com o cabelo todo atrapalhado, meu cabelo tá crescendo, tá ficando cada vez mais enrolado, eu adoro isso, mas tem que dar uma tosa nele. E tô gravando alguns vídeos hoje porque fiquei algumas semanas sem fazer vídeo aqui pros bastidores, não é porque não tem tema para falar, muito pelo contrário, mas por conta de tempo. E aí compartilhar isso com vocês aqui nos bastidores. O tema desse vídeo especificamente é uma coisa que muita gente me pergunta quase toda vez que eu posto no Instagram. Quem me acompanha no Instagram já viu que quando eu pratico, tenho minhas horas de estudo e prática de violão, eu anoto tudo que eu fiz naquela sessão, naquelas sessões de estudo que eu fiz ao longo do dia. E muita gente fica curiosa para saber como que você decide o que vai estudar, por que você faz isso, por que você não faz aquilo e por aí vai. Então vamos falar disso agora, de como eu planejo o meu estudo. Sejam bem-vindos ao meu canal, aqui esse é o Otávio Deluc Bastidores, porque falar um pouco das dificuldades, desafios, curiosidades, making off, um pouco dos bastidores do que é no meu dia a dia, dos problemas e soluções que eu tenho que resolver aqui em Nova York. Eu sou de Minas Gerais, sou do interior de Minas Gerais, músico clássico, trabalho com muita coisa na área da arte e da cultura, e hoje eu moro em Nova York, moro em Long Island e bastante ativo tanto aqui em Long Island quanto na cidade de Nova York. Então vamos lá. Como que eu planejo o meu estudo ou por que eu faço o que eu faço? Primeira coisa, eu acho que para mim é muito importante ver o que eu fiz naquele dia para conseguir balancear conforme o que eu preciso. Hoje eu tenho uma vida muito agitada, muito atribulada, com diversas demandas diferentes, e isso faz com que eu não tenha tanto tempo para estudar violão. Sabe aquilo quando a gente é novo, a gente tem 18 anos de idade, todo mundo fala, aproveita para estudar muito violão agora, porque depois você não vai ter tempo, e aí a gente acha que é bobeira, que é só porque aquela pessoa não teve tempo e por aí vai. Isso é verdade. Conforme você vai passando pelas etapas da vida e da profissão, você vai tendo cada vez menos tempo para estudar violão, ou pelo menos eu acredito que isso seja verdade em 99% dos casos. A não ser que você consiga ter muitas demandas de performance exclusivamente, né? Porque tem muitas pessoas que têm muitas demandas de performance, mas também muitas demandas de outras coisas. É realmente muito desafiador manter uma rotina assim, diária, né? Mesmo que nós façamos outras atividades, muitas vezes a gente consegue manter durante um período de tempo um foco muito grande no violão, mas depois dali a um mês você tem um outro evento onde você vai dar uma palestra e você tem que focar um pouco nisso, ou então para as pessoas que são polivalentes, enfim, tem que dividir o tempo. Essa é a verdade, né? Então, como decidir o que eu vou tocar? A primeira coisa que eu faço eu tento analisar e entender qual que é a minha demanda daquele momento. Num cenário ideal, eu faria pelo menos 1 ou 2 horas de técnica, e quando eu falo técnica, eu gosto de pensar de fundamentos do violão, e pelo menos umas 3 horas de repertório por dia, mas eu sei que isso eu não consigo alcançar a maior parte dos dias. Estou falando aí de tocar 5 horas de violão todos os dias. E mesmo que seja uma questão que a gente tem esse tempo, a gente não consegue ser tão produtivo assim. Mesmo que eu fale, Otávio, eu durmo 8 horas por dia, eu tenho aí 2 horas por dia para comer e tomar banho, fazer umas coisas assim. Eu ainda trabalho 8 horas por dia, você ainda fala assim, poxa, você ainda tem 6 horas por dia sobrando, né? Mesmo trabalhando 8 horas por dia, tudo, não tem energia para tudo isso, entendeu? A gente tem que escolher as nossas batalhas. Então, assim, eu acho que a questão de prática e estudo de violão não é só uma questão de ter tempo ou não, mas ter um tempo de qualidade, né? Como qualquer coisa que a gente quer fazer na vida, se a gente não ter concentração para aquilo, especialmente se aquilo demandar muito, não adianta, entendeu? Você pode ler um livro de 500 páginas em 3 dias e no final do livro não está entendendo nada. Ainda assim é melhor do que como se você não tivesse lido, mas se você conseguir ter tempo para você pensar, processar tudo isso, é a melhor das opções. Tendo isso em vista, vale a pena, não tenho
essas 5 horas todos os dias. Em alguns dias sim, como por exemplo eu estou gravando esse vídeo num sábado, 2 dias atrás eu consegui tocar mais de 6 horas de violão. Me sinto muito bem e é muito bom isso. Mas, como eu não tenho todo esse tempo, o que eu tenho que fazer para planejar o meu estudo? Primeiro eu tento ver as minhas demandas da semana e marcar certos horários no calendário. Falar, ó, essa hora aqui eu sei que eu posso tocar violão, essa hora aqui, tal, e eu vou marcando. Vou conseguir alcançar isso sempre? Também não, mas é importante a gente ter flexibilidade. Para quê? Para caso não aconteça o que a gente quer, que a gente planejou, a gente não travar e não fazer nada. Então, eu tento encontrar espaços na minha agenda, né, ou tento abrir esses espaços. Se eu não tenho nenhum objetivo muito claro, muitas vezes eu vou tender a dividir mais o tempo que eu tenho com outras demandas de projetos, demandas de estudos fora do violão, demandas de aulas, mas e aí como que eu vou fazer? Eu divido esse tempo que eu tenho muitas vezes entre técnica e repertório igualmente, fundamentos e repertório igualmente. Sempre gosto de tentar ler uma música nova quando eu posso, quando eu falo quando eu posso, assim, quando eu tenho esse tempo livre e não tenho nenhum objetivo em mente, explorar repertório, ler música nova, tentar refinar as questões de outras obras que eu queria. Mas isso fica muito aberto, então vou dar alguns exemplos de quando eu tenho demanda. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um concerto daqui a 3 semanas. Se eu tiver só esse concerto daqui a 3 semanas, eu vou focar no repertório desse concerto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou planejar o meu estudo com aquecimento, isso é muito importante fazer. Se a gente não aquece, a gente senta e toca coisas que vão demandar muito, a gente vai lesionar. Isso é real, por favor, não sejam irresponsáveis de sair tocando igual uns doidos aí. Uma coisa é você preparar, fazer um condicionamento físico a longo prazo para isso. Outra coisa é você acordar e sair tocando violão igual um doido, fazendo um monte de pestana. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você faz isso todo dia, é uma coisa, mas se você não faz isso todo dia, é perigoso mesmo. E aí o que acontece? Eu vou direto no repertório que eu vou ter que apresentar. Então, por exemplo, se eu tenho que apresentar músicas X, Y, Z, eu aqueço, muitas vezes com corda solta, gosto de fazer um exercício de ligados, né? 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3, e aí eu faço ao braço do violão, isso não toma mais do que 10, 15 minutos. E aí vou para as músicas, mas como que eu planejo meu estudo? Eu planejo dependendo do que eu acho que eu preciso melhorar. Acho que essa é a grande questão que fica difícil de falar. Faço 15 minutos disso, 15 minutos daquilo. Não! Eu tento avaliar o meu estado naquele momento e aí eu fico assim, olha, o que eu preciso para melhorar essa música? O que eu preciso para eu melhorar o meu jeito de tocar? O que eu preciso para melhorar essas questões musicais que eu quero? E a partir dessa avaliação, aí eu vou realizando meu estudo. Então, por exemplo, por quê? Porque as músicas elas vão demandar coisas diferentes em diferentes fases. Uma música que eu acabei de aprender, muito provavelmente eu vou trabalhar muito com metrônomo, compreendendo o sentido musical, organizando ritmicamente aquela música, separando os timbres. Uma música que eu já toco há muito tempo, talvez eu precise de um reflexo um pouco mais rápido, que eu vou reagir mais e tocar com menos esforço. Então é uma abordagem diferente. Então, assim, comigo, pelo menos até esse momento, eu não usei muitas fórmulas, assim, faz isso. Eu sempre fazia de acordo com uma avaliação do que eu precisava naquele momento. E aí que tá, a gente precisa... É um trabalho que demora, é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de escuta, é um trabalho de entender como o seu som sai para os outros. É uma coisa que eu acho muito difícil. Mas você saber, assim, o que eu preciso melhorar. Talvez eu tenha uma música que, de novo, é uma música que às vezes eu tô errando um trechinho que cada hora que eu toco eu erro um trechinho diferente. Isso é uma coisa muito de concentração. Se você erra o mesmo trecho sempre, é uma demanda talvez técnica ou musical daquela peça. Mas se cada vez que você toca uma música, você tem 1 ou 2 errinhos em lugares diferentes, é um problema de concentração, ao meu ver. De falta de preparação, seja da mão esquerda ou da mão direita. Falta de preparação é concentração. Ou consciência sobre a peça. Então você vai estudar a música, você vai estudar os movimentos, a sonoridade, que tipo de som você quer.
Então eu vou muito por esse lado, assim, se eu tivesse que resumir o meu estudo, como que eu planejo o meu estudo em uma frase seria, eu planejo o meu estudo de acordo com a avaliação que eu faço do que eu preciso melhorar naquele momento. E o que a música pede, né? Vamos supor assim, eu tava tocando o estudo 7 do Villa-Lobos, é uma música que ela vai pedir, ela vai demandar questões completamente diferentes do que o Prelúdio 1 do Villa-Lobos. Eu tenho tocado muito para um público não violonista e eu acabo explorando muito o repertório de top hits do violão, vamos supor assim, pelo menos nesses últimos meses. Então tenho me debruçado muito sobre Villa-Lobos ainda, sobre Tárrega, sobre Albéniz, Barrios, e um repertório que, ao meu ver, em determinado ângulo é até meio inexplorado, embora ele seja muito tocado, e que um público não violonista valoriza muito. Enfim, um vídeo sobre o que escolher, de o que tocar, é outro contexto já. Então é isso. Então eu gosto sempre de compartilhar o meu estudo no violão naquele determinado dia. Não compartilho todos os dias, mas vira e mexe eu vou e compartilho, eu sei que vocês gostam. Continuem comentando, perguntando. Me fala aí que estratégia você usa. Eu sei que tem várias pessoas que usam estratégias diferentes, talvez alguns métodos mais organizados, outros menos, outros dependem. Mas, de novo, se eu não tenho um objetivo em mente, muito provavelmente eu tenho uma tendência a tocar um pouco menos, porque eu vou dividir minha tarefa. E aí, o tempo que eu tenho tocando violão sem um objetivo muito claro, quando eu falo objetivo claro, é gravação, concerto, montagem de repertório, audição, seja lá o que for. Eu tento dividir muito com técnica e descoberta de novas coisas. Se eu tenho um objetivo claro, eu aqueço, faço alguns exercícios técnicos que para mim são importantes, especialmente da mão esquerda, porque eu sinto que minha mão direita ela é muito mais desenvolvida do que minha mão esquerda. E aí, de novo, passa pela pergunta, o que eu preciso melhorar? E a combinação das duas eu preciso melhorar, então eu tenho tentado abordar isso no repertório, e aí eu pego um repertório e falo, o que eu preciso melhorar aqui? Como que eu posso trabalhar aqui? Como que o violão vai me responder aqui? E aí tento ajustar. Então é um processo que é laboroso e precisa de muita concentração. E é difícil justamente por causa disso. Nem todos os dias eu consigo ter essa quantidade de concentração e eu já reparei que depois de 3 horas a minha concentração vai se esvaindo. Mas é um processo de treinamento também. E, de novo, melhor 3, 4 horas regulares, bem pensadas, do que repetições assim incoerentes e mecânicas. Então é isso, gente. Como que eu planejo meu estudo? Eu tento fazer uma avaliação pessoal do que eu preciso melhorar naquilo que eu estou me propondo a tocar, seja lá qual o repertório for, e aí tento aplicar aquilo às peças, né? Dependendo da peça vai exigir coisas distintas, né? Dependendo tanto da idade que você está tocando aquilo, né? Da quantidade de tempo que você já tocou, tanto que você é familiarizado ou não. E aí talvez eu tenha feito mais perguntas do que respostas, né? Mas é exatamente isso. Quando você pergunta, o que eu preciso fazer para melhorar essa peça? Preciso de conhecer mais a música? Preciso de escutar mais música? Preciso de resolver essa digitação? Eu acho que eu acho que para eu ir para o próximo nível, eu preciso de ter algumas digitações mais solidificadas. Então, talvez eu precise de deixar algumas ideias musicais que eu tinha, que estavam associadas à digitação para trás, para abarcar outras que, embora individualmente eu não goste, mas no contexto maior funcionam melhor. Mas é isso. Espero que ajudem vocês, isso. Sejam bem conscientes quando vocês estiverem tocando e estudando o violão, isso faz uma diferença gigantesca. É melhor vocês terem toda a sua memória, todo momento que você tem a sua interação com o violão, movimentos, músicas, obras, estudo de qualidade, do que um estudo prolongado que não tem muito objetivo. Eu acho que ter as metas claras, como diria meu professor Abel, o FSJ, é uma coisa fundamental. Quase como se fosse meio que uma filosofia, assim, você tem um propósito, né? Para que você está tocando violão? Para tocar um som bonito? Então vamos trabalhar esse som bonito, mas tem um propósito. Então é isso, gente. Comenta aqui se vocês usam alguma estratégia em específico, como que vocês gostam de estudar, o que vocês usam com os seus alunos, muitos de vocês eu sei que vocês trabalham dando aula também. E me fala, manda alguma pergunta ou manda lá no Instagram, vira e mexe a gente está conversando sobre música, sobre programas e tudo mais. Até mais, boa tarde para vocês, está um dia lindo, mas não se enganem porque está muito frio aqui.
Até mais!